Som. Boa noite, igreja. Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus. Uma alegria para mim, e a minha oração é para que Deus use a minha vida para falar ao seu coração nessa noite. Que você esteja com seus ouvidos abertos para aquilo que Deus quer tratar conosco, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, agradeço o incentivo, o amor, a alegria, as orações que são depositadas, aquilo que Deus tem confiado como ministério para mim e para minha esposa, e que não seja apenas da minha boca, que seja o Espírito Santo confirmando aquilo que Ele tem depositado em nossas vidas. Amém? Vamos juntos em oração novamente? Pai, nós estamos aqui de novo no altar da oração, Deus. E te pedimos nessa hora, quando vamos anunciar o Teu Evangelho, que ouvidos estejam abertos, olhos estejam abertos, Jesus. Pai, usa essa mesma palavra para falar com pessoas diferentes e de histórias diferentes, Jesus. Que o Teu Evangelho seja como uma flecha, Deus, em corações, em almas nessa noite, Deus. Me escondo atrás da Tua cruz para que somente o Teu nome, para que somente a Tua presença seja manifestada aqui, Deus. Em nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento, Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 22. Livro de João, capítulo 16, versículo 22. O título da nossa mensagem: Fé inabalável. Fé inabalável. Diz assim a palavra de Deus: assim acontecem com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará de vocês essa alegria. Amém? Um texto que sozinho já diz tudo, não é verdade? Pronto, a gente lê 10 vezes esse texto, todo mundo já começa a dar glória a Deus e é isso. Assim acontecem com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. É interessante que Jesus sempre manda a gente pregar o Evangelho na Bíblia. Sempre tem a ordem de Jesus para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Porém, muitas vezes a gente se gaba de ser a maior religião e nenhuma das outras religiões mundiais tem a mesma história que o cristianismo tem. Mas é interessante que Jesus ele nunca disse que nós seríamos a maioria. E na Bíblia, o cristianismo ele é sempre tratado como o quê? Como minoria. Jesus, além de nunca dizer que nós seríamos um dia maioria, ele falou assim, prega o Evangelho a toda criatura, porque chegará uma hora em que a maioria de vocês vai ter a mesma fé, e a maioria de vocês vai servir o mesmo Deus, e a maioria de vocês vão ter a mesma Escritura. Tem esse texto na Bíblia? Não, não tem. A pregação do Evangelho na Bíblia é uma ordem, é um compromisso de todos os crentes. Porém, não tem essa história que um dia todo mundo vai ser. Por exemplo, a gente não vai chegar e ver na ONU uma reunião com todos os presidentes e todo mundo vai se cumprimentar com a paz do Senhor. Quando a Bíblia fala de tribos, línguas, povos e nações, isso aí é no céu. Falando que haverão salvos de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Mas não significa que cada língua, cada tribo, cada povo, cada nação será a maioria. Não é isso que a Bíblia fala. Em alguns países até são maioria, mas não é a maioria universal. Jesus nunca disse, por exemplo, que o mundo nos respeitaria. Nunca. Jesus nunca disse que como a gente vai ser grande, a gente vai ser importante, e a gente vai ter um número grande de pessoas, e a gente vai ter nome, e a gente vai ter fama, e a gente vai ter posição no mundo. Jesus, além de nunca ter dito que nós seríamos maioria,
E olha, com isso eu não estou desencorajando você, por favor, não me compreenda mal. O Lucas pensa que já que a gente não vai ser maioria, não adianta ficar pregando. Não, eu só estou dizendo que Jesus nunca disse que a gente seria maioria. Jesus nunca disse que o mundo nos respeitaria. Jesus nunca falou assim, o mundo vai olhar para vocês e vai falar assim, olha, vocês são grandes, hein? Vocês são bons demais, vocês são importantes, porque vocês, os cristãos, são pessoas incríveis. Muito pelo contrário, Jesus disse que o mundo ia nos odiar. O mundo não ia suportar. Uma página atrás, em João 15:18, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, disse Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Jesus nunca nos mandou fazer alianças com o mundo, no sentido que chegará uma hora que vocês vão ser tão respeitados, que vocês vão ser tão queridos. Nunca. Jesus podia ter dito, olha, no começo o mundo vai odiar vocês um pouco, mas com o passar do tempo e conforme o cristianismo começar a crescer, ou conforme as pessoas forem se convertendo, conforme os números de batizados passe das dezenas para centenas, e das centenas para os milhares, e dos milhares para os milhões, chegará um momento que vocês serão bilhões. Hoje nós somos mais de 2 bilhões de cristãos. Nós estamos em torno desse número, as pessoas que professam a fé no cristianismo. Então ele poderia ter dito, a hora que chegar na casa do bilhão, o mundo vai nos respeitar. Mas não é assim. Muito pelo contrário. O Brasil, ele é de maioria cristã. A cada 10 pessoas, umas 9 professam, falam que acreditam em Jesus, que acreditam na Bíblia. E mesmo tendo essa maioria, por incrível que pareça, a gente vê o legislativo aprovando umas coisas absurdas. Questão de ideologia de gênero. Tinha que discutir isso. Tinha que discutir isso. Se tem que ter banheiro masculino, feminino. Que dizer, como um país de maioria cristã tem que debater esse assunto. Sendo que a Bíblia é clara, é objetiva. Então Jesus nunca disse que nós seríamos a maioria. Jesus nunca disse que nós seríamos respeitados. E Jesus nunca disse que um dia haveria algum tipo de aliança, ou de respeito, ou de carinho, ou de afeto, ou de reconhecimento do mundo para com a igreja. Do mundo para com os crentes. Aliás, Jesus nunca nos mandou fazer alianças com o mundo. Jesus disse que o mundo nos odiaria. E o texto que nós estamos meditando nessa noite, João 16:22, é um texto lindo. É um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Jesus dizendo, ei, agora vocês estão tristes, agora vocês estão apreensivos. Ele está falando da chegada do Espírito Santo e ele está dizendo, quando ele será morto, as próximas páginas, o que acontecerá depois. No livro de João, 2 páginas para frente, começa a falar sobre a morte de Jesus. E ele está dizendo o seguinte para eles, agora vocês estão tristes, agora vocês estão apreensivos, e esse é um momento de dor, e esse vai ser um momento de sofrimento, mas eu vou ver vocês novamente. E quando eu ver vocês, a nossa alegria será tão grande que ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Então, se a gente se concentrar aqui no versículo 22, que é o único versículo que a gente leu como base da mensagem de hoje, a gente pode tentar dividir esse texto, esse versículo em 3 partes. Amém? A gente pode dividir esse texto em tristeza agora, é o começo do texto. Agora vocês estão tristes, agora vocês estão apreensivos.
agora é um momento de dor, agora é um momento de sofrimento. A segunda parte, eu os verei de novo. Uma segunda parte na qual a gente pode dividir então, tristeza agora e ver Jesus de novo. E a terceira e última parte desse versículo nós podemos classificar como a alegria que ninguém pode tirar de mim e de você. Então esse versículo ele pode ser tripartido da seguinte forma: tristeza agora, ver Jesus outra vez e uma alegria eterna, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. E esse versículo pode nortear a nossa fé. Amém? E como de costume, eu gostaria de compartilhar a mensagem de hoje em 3 pontos. Primeiro ponto, cuidado com a ressignificação. Primeiro ponto, cuidado com a ressignificação. Essa palavra, ressignificar, ela está em alta nos consultórios de psicologia. Essa palavra está em alta nos consultórios de desculpa, gente. Sou meio gago. Não vou conseguir falar. Essa palavra está em alta nos consultórios de programação neurolinguística. Essa palavra está em alta... Essa palavra está em alta nos palestrantes, nos coaches gospel. Essa palavra está em alta. Você já pode ter visto nas redes sociais. Você precisa ressignificar isso. Você precisa ressignificar. E a ideia é uma ideia legal. Eu não estou aqui criticando. Com essa palavra, a pessoa se sente capaz de alterar emoções, por exemplo. Uma decepção que aconteceu mês passado pelo comportamento de alguém contra mim. Aí eu fico murcho, eu fico triste, e eu resolvo tomar algumas decisões, eu deixo de falar com aquela pessoa, não quero mais saber de nada. Aí você vai no consultório, você ouve uma palestra, você ouve uma palavra, você lê um livro e você vê essa palavra ressignificar. Aí você precisa ressignificar as suas emoções. Aí você volta lá no tempo, você volta para aquele momento que você foi machucado, volta na história. Aí você tenta enxergar aquela mesma história num outro prisma, com uma outra visão, enxergar com uma outra lente, enxergar com outros olhos. Cada palavra que foi dita, cada reação que você teve, cada ação que partiu de você, ou reação que partiu da outra pessoa. Aí você tenta minimizar o problema para dizer, não foi assim, né? Eu acho que eu exagerei um pouco. E aí agora o meu coração começa a ficar mais em paz, eu começo a ficar mais tranquilo. Eu já estou pronto para conversar com aquela pessoa de novo, eu estou pronto para pedir perdão, eu estou pronto para seguir em frente. E a palavra da vez é ressignificar. E veja, novamente eu digo, isso não é uma crítica. Pode ser que tudo que você precisa mesmo é voltar lá atrás e pensar novamente naquilo que aconteceu. Será que vale a pena ficar remoendo isso? Será que vale a pena ficar sofrendo por isso? Nossa, eu errei nisso e nisso. Mas essa palavra, como está em alta, a pessoa começa a se sentir capaz de alterar emoções diante de fatos que passaram. Mas uma única abordagem errada pode fazer você perder tudo, se você ressignificar um negócio errado. E não tem como você ficar ressignificando. Sabe, você volta lá e, deixa eu ir de novo. Não tem. Saindo dos consultórios, saindo das redes sociais, essa palavra começou a entrar na Bíblia. Essa palavra começou a entrar na igreja. A religião há muito tempo tenta ressignificar Jesus. E há muito tempo a religião busca ressignificar as coisas de Deus. Quer ver um exemplo? Filmes. Seriados. Tem um filme, Jesus Cristo Superstar. Não sei se alguém já viu esse filme. Misericórdia. Quando você assiste o filme, você percebe ali uma busca de ressignificar o Jesus. E essa busca foi tão profunda que o Jesus que apresentam ali não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus das Escrituras. Eu não conheço o Jesus que eles apresentaram. Eu nem consegui terminar de assistir aquele filme. Em tantos outros meios, o que dizer daquele canal do YouTube? Fez uma série também. Apresenta um Jesus totalmente pecador. Jesus homossexual. Misericórdia. Um Jesus bagunceiro, um Jesus doido. O Jesus que ficam ressignificando é muito tendencioso, porque cada pessoa vai ressignificando do jeito que ela quer.
com base nas suas próprias impressões. Ah, o meu Jesus é assim, o meu Jesus é assado. Então, com base nas suas impressões, pessoas têm ressignificado Jesus. Colocam palavras que ele nunca disse. Determinam o que ele nunca determinou. E tudo isso como? Baseada nas suas próprias convicções, baseado naquilo que a pessoa acredita. A gente teve o congresso apologético hoje, como o pastor disse. Hoje de manhã foi sobre uma seita chinesa. Eles acreditam e eles pregam que Jesus já voltou lá na China, mas secretamente. Voltou só para eles. E como mulher. Quantos outros absurdos a gente não conhece? Quantos outros absurdos a gente já não ouviu? Com certeza você já ouviu algo sobre. É um Jesus que não ama todos, só os que são bonzinhos. É um Jesus que só ama os que ele salva. É um Jesus que não realiza milagres, é um Jesus que não gosta de milagres. Mas o Jesus da Bíblia é o Jesus dos milagres. O Jesus da Bíblia continua realizando milagres, sim. Olha o que diz João 15:24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles as viram e presenciaram tudo. Ou seja, os milagres de Jesus atestam a sua messianidade, atestam que eles vinham de Deus, atestam que Jesus Cristo é o Senhor, atestam que Jesus Cristo é o Salvador. Agora o Jesus que tem inventado, o Jesus que eles têm ressignificado, é o Jesus que fala baixinho, é um Jesus que não gosta de milagres, é um Jesus que não gosta de manifestação do Espírito Santo, é um Jesus que tem que se adequar à realidade das pessoas. Não é a gente que se adequa a ele. É ele que tem que se adequar a gente. A gente que determina como tem que ser. E se a gente não gostar, a gente nem deixa ele entrar aqui. Sabe quando as pessoas começam a excluir outras pessoas dos grupos porque elas não gostam das pessoas? Estava assistindo uma série com a Dani e com a Marcelinha esses dias. Estava acontecendo isso. Uma menina foi trabalhar em outro país, mas as pessoas simplesmente não gostaram dela quando ela chegou. Excluíram ela. Ela chamava todo mundo para almoçar, todo mundo tinha um compromisso, mas todo mundo ia almoçar junto. E ela via a cena, ela ficava triste, ela não entendia por que estavam excluindo ela. Hoje estão fazendo isso com Jesus também. Por isso ficam ressignificando Jesus. Ressignificando Jesus. O que aconteceu com Jesus que cospe no chão e passa barro no olho do homem? Parece outro Jesus, então. Quer que eu te diga uma coisa? Se Jesus Cristo, fazendo o que ele fazia há 2000 anos atrás, se ele chegasse hoje, ele não conseguiria entrar em quase nenhuma igreja. Misericórdia. Ele não conseguiria entrar em quase nenhuma igreja. As pessoas iam falar, nossa, você vai fazer isso? Precisa disso para curar o homem? Não pode falar de longe assim? Nossa, Lucas, mas na pandemia e a ética, né? Jesus ia ter problema com vocês. Jesus ia ter problema comigo. Porque a ressignificação foi tanta que o significado de Jesus hoje parece que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, com o Jesus das Escrituras. É um Jesus que fala baixo. É um Jesus que mantém a etiqueta. É um Jesus que os milagres que ele opera tem que obedecer a algum tipo de padrão humano. Hoje a gente estabeleceu alguns tipos de padrão humano para Jesus se manifestar. Tem que ser assim, 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 assado. Tem que obedecer a um protocolo. Check, check. Agora pode vir, Deus. O que aconteceu com o Cristo que cospe, que grita, que vira mesas? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que cospe no chão e passa no olho do cara, que vira a mesa dos cambistas e que dá tapa em mesa e que janta com prostituta. Mas nós ressignificamos Jesus. E agora, o que vão pensar da gente se a gente fizer isso ou aquilo? A gente deixou de ser um povo que evangeliza. A gente está se organizando, jovens, para fazer evangelismo toda sexta-feira. Se você passa de carro ali na sexta-feira à noite, na praia, é triste ver aqueles jovens se perdendo.
Meu coração, como líder de juventude, fica dilacerado. O que eu preciso fazer? Preciso apontar o dedo na cara deles? Você vai para o inferno. Eu preciso ir até eles. Eu preciso ir até lá e falar: ei, tem um caminho para você. Tem uma solução para você. Ele me alcançou também, pode te alcançar também. Eu preciso pregar para eles. Eu preciso sair daqui e ir até lá. Mas a gente deixou de ir. Esse é o evangelho que funciona. Esse é o evangelho que vai atrás. Uma igreja que é a igreja fora das quatro paredes também. Eu e a Dani, a gente tem alguns testemunhos nesse sentido. Um dia a gente foi na praia, a gente estava falando com um jovem. Ele estava meio altinho, já tinha tomado umas. Mas ele parou para nos ouvir. Tínhamos culto no dia seguinte. Ele disse que iria. E ele foi. Hoje, ele e a mãe dele congregam na igreja. É importante a gente estar aqui? Muito. Isso nos move. Aqui a gente se abastece. Aqui a gente recarrega as nossas baterias. Mas o que adianta a gente ficar em clubinho? O que adianta a gente só ficar fechado? Só os crentes. Ei, nós já somos irmãos. Nós já temos comunhão. Nós temos que alcançar os de fora também. E agora mesmo que eu estou falando isso, tem gente que pode estar pensando: nossa, misericórdia, eu é que não vou. Então quem não está aqui dentro não precisa ouvir o evangelho, é isso? Ei, nós precisamos ir também. Nós precisamos ir. A ressignificação de Cristo foi tamanha que gerou um Cristo completamente remodelado. O Jesus que eu creio precisa ser o Jesus da Bíblia e não o Jesus que as pessoas começaram a inventar. Não, Jesus tem que ter olho azul. Não, Jesus tem que ter loiro com um cachinho no ombro. Sabe? Sabe quando você chega no quarto e fala: nossa, cansei dessa parede branca. Acho que eu vou pintar de verde clarinho. A gente tem feito a mesma coisa com Jesus. Ah, não gostei desse ponto aqui, não vou seguir esse ponto. O Jesus que eu creio precisa ser o Jesus da Bíblia e ponto final. Ponto final. Se a gente não vigiar, o Jesus que a gente crê, o Jesus para quem a gente canta, o Jesus para quem a gente ora, o Jesus que a gente acredita e o Jesus que a gente prega, vai se distanciando tanto do Jesus bíblico, que quando ele se manifestar, a gente vai estranhar. A gente vai olhar e olhar assim: hein? Deu até medo agora. Eu esperava um Jesus diferente. Eu esperava um Jesus assim. O Jesus que nós precisamos crer tem que ser o Jesus da Bíblia, tem que ser o Jesus das Escrituras. Não tem uma segunda opção, tem que ser esse Jesus. Na primeira parte desse versículo significa: triste agora. Nós amamos o Jesus que o mundo odeia. Nós servimos a Jesus que o mundo persegue e nós seguimos a Jesus. O mesmo Jesus Cristo que o mundo odiou, e além de odiarem, perseguiram, eles atacam. Ao redor do mundo, cristãos são mortos o tempo todo por não negarem a fé em Jesus. Mas hoje a galera quer adequar Jesus à situação que vive. O Jesus que eu e você cremos precisa ser o Jesus das Escrituras. Porque o Jesus que eu creio, o Jesus que você crê, o Jesus a quem você canta, o Jesus a quem você ora, o Jesus que nós esperamos, ele precisa ser o Jesus da Bíblia, porque se não for, eu e você vamos ter problemas. Então ame Jesus, mas ame o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia come com pecadores. O Jesus da Bíblia ama os perdidos. O Jesus da Bíblia vira a mesa das pessoas. O Jesus da Bíblia cospe no chão. O Jesus da Bíblia acalma ventos, acalma tempestade. O Jesus da Bíblia morre pelos seus amigos. Cuidado com a ressignificação. Cuidado. Voltando lá no texto base de João 16, 22.
Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Segundo ponto, a nossa fé não é uma fé estática. A nossa fé não é uma fé estática. Quando eu falo que a nossa fé não é uma fé estática, significa que a gente tem que entender, crer, pensar, orar, viver e decidir. Não como se Jesus estivesse no céu e o céu fosse um lugar longe, 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 tão, tão distante. Lucas, você não crê que Jesus está no céu? Claro que eu creio que Jesus está no céu. Mas quem falou que o céu é tão, tão distante? De onde a gente tirou essa ideia? Isaac Newton, ele dizia o seguinte, que quando a gente pensa no céu, a gente entende um céu assim longe, bilhões e bilhões de quilômetros. E Isaac Newton diz que o céu ele só está em uma outra dimensão. E quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, é porque ele está de verdade, não é papo de Jesus. Ei, Jesus está aqui, mesmo que a gente não possa perceber. Assim como Abraão não percebeu o carneiro preso naquele momento, e Deus abriu os olhos dele para que ele pudesse ver, assim como Balaão que não percebeu o anjo, assim como Geazi não percebeu os exércitos de anjos que os protegiam, assim como nós também não percebemos muitas vezes, nós ficamos com a nossa porta fechada para o sobrenatural de Deus, ficamos armados. Mas Jesus Cristo está aqui, e quando eu falo está, Ele está mesmo, Ele está presencialmente, não porque eu estou falando, mas porque Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Jesus está aqui. A gente está em mais de 2 ou 3, e Ele está pessoalmente, Ele não mandou um representante. A nossa fé não é uma fé estática, não é. Ontem, foi falado aqui do palco, ontem a gente passou o dia arrumando, sexta, a gente passou o dia arrumando a igreja, aquele palco, depois se vocês quiserem ver, está totalmente comprometido, e a gente arrumou algumas vezes esse palco, a gente fez essa mudança, a gente passou o dia inteiro arrumando tudo, limpando, movimentando, vendo o melhor lugar, e no final a gente começou a ver como ia ficar o som. A gente estava em 4 pessoas. A gente começou a tocar alguns louvores. E foi incrível o que Deus fez nesse lugar. Foi incrível o que Deus fez nesse lugar. A gente estava em 4. Chegou as nossas esposas. Chegou a Marcelinha. Chegou o André. A gente estava trabalhando, a gente estava sem expectativa, a gente não tinha ensaiado, a gente não tinha nada, a gente tinha apenas uma fome, uma sede por Ele, um desejo de ver o nome dEle glorificado apesar de nós, e Ele nos contempla com a sua presença. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele pode ser sentido. Atos 26, 16. Isso aqui é Jesus aparecendo para Paulo, e Paulo contando depois o relato. Diz assim: agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. E do que eu lhe mostrarei. E do que eu lhe mostrarei. Paulo está tendo um primeiro contato com Jesus. Quantas vezes Paulo viu Jesus? Nenhuma. Essa é a primeira vez. E na primeira vez que Paulo viu Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu apareci para você, para te fazer servo, para te fazer testemunha sobre mim, sobre o que você já viu e sobre coisas que eu ainda vou te mostrar, Paulo. E a primeira vez que Jesus Cristo encontra Paulo, a primeira vez que Paulo encontra Jesus, Jesus está dizendo assim para Paulo: Paulo, eu estou te chamando para você ser meu ministro. Eu estou te chamando para você ser minha testemunha. Eu estou chamando você para ser testemunha das coisas que você tem visto e de outras coisas que eu ainda vou aparecer para você em outras vezes, em outras oportunidades. E eu ainda vou falar com você outras vezes, Paulo.
Fica tranquilo, você vai ensinar coisas que você também não sabe, mas você vai aprender, porque eu vou te ensinar, eu vou aparecer para você, e eu vou falar para você como é que funciona, eu vou falar para você como é as coisas, eu vou explicar para você. Quer dizer, a nossa fé não é uma fé estática. E o texto base dessa mensagem é o seguinte: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão novamente. Jesus falou com Paulo: eu vou aparecer novamente, eu vou conversar com você de novo. Jesus, ele nos disse que apareceria outras vezes. O nome disso é comunhão. Eu vou estar com você outras vezes, igreja. A nossa fé não é uma fé estática, não é uma fé de teorias. Ele está aqui e está aqui presencialmente. O que você sente? O mundo olha para nós e enxerga a gente como uma fé estática, uma fé que não funciona. Olha o que diz Atos 25, 18 e 19. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que o esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e acerca de um tal de Jesus já morto, o qual Paulo, ele insiste que está vivo. O mundo olha para a gente e acha que Jesus está morto. As pessoas não têm a consciência de que Jesus está vivo, mas ei, a nossa fé não é uma fé estática. Jesus disse assim, gente: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e não apenas o Espírito Santo, eu também vou voltar, e vocês vão me ver novamente depois da morte, e essa alegria não vai ter fim. Vocês vão ter uma experiência comigo. O mundo acha que a gente tem uma fé estática. O mundo acha que a gente tem uma fé de teorias. Atos 25, 19. As pessoas estão dizendo sobre um tal de Jesus que já está morto. Um Jesus que morreu. Mas Jesus, ele está vivo. E nós podemos sentir a presença de Jesus. Nós podemos perceber a presença de Jesus. Quem já foi direcionado por Jesus em alguma coisa muito importante? Levanta a mão. Glória a Deus. Se você está aqui na frente, todo mundo levantou a mão. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E são milhões de testemunhos que atestam isso. Jesus continua falando. Jesus continua operando. Jesus continua derramando o seu Espírito. Não é estático. São milhões de pessoas que já ouviram a voz de Jesus. São milhões de pessoas que já sentiram Jesus, que já foram direcionadas por Jesus, que já foram acusadas do seu próprio pecado e entenderam: eu preciso melhorar, eu preciso me derramar, eu preciso me quebrantar, porque o Senhor veio e Ele falou comigo. Assim como Ele está falando com você nessa noite, isso não tem nada a ver comigo. É Ele falando com você, é Ele tratando coisas com você. Ele continua vivo. E lá no texto mostra que Ele continua se encontrando com os seus discípulos. Ele continua falando, Ele continua aparecendo para Paulo, Ele continua norteando o ministério de Paulo, e Ele continua norteando ministérios hoje, Ele continua norteando vidas hoje. Você lembra como é a leitura da ceia? Lá em 1 Coríntios. Quem escreveu? Fala comigo, igreja. Quem escreveu? Paulo. Como começa? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha que interessante. Paulo não disse assim: olha, eu aprendi com o João, que eu vou ensinar para vocês agora. Olha, eu tive com Pedro e descobri como que foi na última ceia. Não, Paulo não estava na ceia. Paulo nem queria saber de Cristo naquela época. E ele disse: recebi do Senhor o que também estou ensinando a vocês. Eu recebi do Senhor o que eu também estou ensinando a vocês. Ele recebeu. O que é isso?
relacionamento, Ele continua vivo, Ele continua falando. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Jesus nunca disse isso em Mateus, Jesus nunca disse isso em Marcos, Jesus nunca disse isso em Lucas, Jesus nunca disse isso em João. Como é que Paulo sabe o que Jesus falou? Como é que Paulo sabe disso? Relacionamento, ele continua vivo, ele continua falando com os seus servos. Atos 16, 7. Paulo estava querendo fazer alguma coisa e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que Paulo fizesse aquilo. Atos 23, 11. Paulo está sendo preso e perseguido. E diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: oh Jesus, fala com corações, quebranta corações essa noite, Jesus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, coragem, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Ele continua falando. Atos 27, 23. No meio de um maremoto, o apóstolo Paulo levanta e fala assim: eu vi um anjo do Senhor, o anjo do Senhor a quem eu até mim, esteve comigo, falou comigo. A nossa fé não é estática. Jesus quer falar conosco no dia a dia, não só na igreja, não só na mensagem, não só no louvor. E esse não é apenas um privilégio de Paulo, é um privilégio para mim e para você. Jesus Cristo continua falando, a nossa fé não é estática, Ele continua operando. Ele continua falando, Ele continua convencendo, Ele continua falando. João 16, 22. Vocês agora estão tristes e apreensivos, e esse é um momento de sofrimento, mas ei, eu vou ver vocês de novo, eu vou falar com vocês de novo, eu vou me apresentar a vocês de novo. Jesus está dizendo que você não precisa esperar tecnicamente a volta de Cristo para que você fale com Ele. Ele está aqui e Ele pode ser percebido, Ele está aqui e pode falar com você. Ele pode falar com você no seu trabalho, Ele pode falar com você na sua casa, Ele pode falar com você no dia a dia. Isso significa comunhão, isso significa intimidade. Terceiro e último, ninguém pode arrancar a nossa fé. Ninguém pode arrancar a tua fé. Ninguém pode arrancar a fé de você. Ninguém pode arrancar a nossa fé. Você já parou para pensar que Deus, o sangue de Cristo, perdoa todos os pecados, menos um? Um pecado que é imperdoável é a blasfêmia. Mas vamos pensar, o único pecado que é imperdoável é um pecado que depende única e exclusivamente de você, só de você. É um pecado que para você cometer, você não precisa de ninguém. Não depende de ninguém, não depende de outras circunstâncias. Só você pode cometer esse pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A apostasia, quando você simplesmente decide virar as costas para Jesus. Por que o único pecado que não tem perdão é um pecado que só eu sozinho e mais ninguém comete? É porque ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus, só se você quiser sair. Aí é uma outra situação. Mas ninguém, nem a morte, nem os anjos, como diz lá em Romanos, nem ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: agora vocês estão tristes, e esse é um momento de dor, esse é um momento de sofrimento,
mas eu os verei de novo, e muito vos alegrarei, e ninguém, mais ninguém tirará a vossa alegria, mas ninguém vai tirar a nossa alegria, mas ninguém, nada e ninguém, aleluia. O que tem no mundo mais poderoso que a morte? O que tem no mundo mais poderoso que a morte? A morte, por definição, é o fim de tudo. Tudo termina com a morte. Um dos ditados mais populares do Brasil é que enquanto tem vida, tem esperança. Quer dizer, a morte dá fim até a esperança. A morte põe fim em tudo. Tudo termina com a morte. Tudo termina com a morte. É rico? Termina com a morte. Você é bonito? Termina com a morte. Você é magro? Termina com a morte. Você é gordo? Termina com a morte. Você é legal? Termina com a morte. Você é chato? Termina com a morte. Você é grande? Termina com a morte. Você é pequeno? Termina com a morte. Você é aleijado? Termina com a morte. Você é forte? Termina com a morte. Você mora num lugar legal? Termina com a morte. Tudo termina com a morte. Tudo termina com a morte. A morte é o fim de tudo. Tudo acaba com a morte. O tempo faz a gente ficar velho. As doenças fazem a gente perder a alegria. As doenças fazem a gente perder a força. E a morte vem e põe um ponto final. Jesus, na Idade Média, ele era chamado de o Rei Eterno, Imortal, Invisível, porém real. E aquele que é o Rei Eterno, Imortal, Invisível, mas real, ele disse o seguinte: eu vou encontrar vocês de novo, e vocês vão ficar alegres, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês, nem ninguém, nem nada vai tirar essa alegria de vocês. Quando Jesus Cristo está dizendo ninguém, nem nada, Jesus está dizendo, nem mesmo a morte vai arrancar essa alegria dos crentes. Nem mesmo a morte é capaz de arrancar essa alegria de você. Ninguém pode arrancar de nós a alegria do encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Nada, nem ninguém, nem a morte. Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de posições, eu não estou falando de saúde, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de empresa, eu não estou falando de cargo, de nome, de título. Tudo acaba com a morte, acaba com a morte, menos a alegria que temos em Deus. Essa nem mesmo a morte pode calar. Primeira Coríntios 15:54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O meu Jesus ressuscitou, o nosso Jesus ressuscitou, e vivo está, e vivo está, e vivo está. Ele está aqui e pode ser sentido, ele continua ativo, ele continua operante. Jesus está dizendo para mim e para você, ele já sabia da pandemia, ele já sabia de tudo que talvez esteja acontecendo na sua vida, e ele está dizendo para você: agora vai ser um momento triste, agora vai ser um momento difícil, eu nem sei o que você está passando, eu não tenho competência para dizer o que você esteja passando, mas Ele sabe, e Ele sabe que trouxe você hoje aqui para tratar exatamente isso que precisava ser tratado no seu coração, exatamente isso que está enchendo o seu coração com uma alegria, que você sabe que não pode vir de mim, que você sabe que não pode vir das minhas palavras. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ei, agora é um momento de dor, agora é um momento de tristeza, vocês vão chorar, vocês vão passar dificuldades, vocês não vão entender, vocês não vão entender o que eu estou fazendo. Vocês vão sofrer,
Vai ser um momento difícil para vocês. Pensa, 2000 anos atrás Jesus está falando que ele vai ser preso, que ele vai ser humilhado, que ele vai ser assassinado. E ele está dizendo para mim e para você, vai ser um momento difícil, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês não vão entender. Mas eu vou encontrar vocês de novo, mas eu vou ver vocês de novo depois que tudo isso passar. E quando isso acontecer, quando a gente se encontrar de novo, a nossa alegria vai ser completa. E ninguém vai poder tirar essa alegria de você. Ninguém poderá arrancar essa alegria de você. Nem mesmo a morte, nem mesmo a pandemia, nada pode arrancar essa alegria de você. Podem arrancar o seu dinheiro, podem acabar com seus bens, podem roubar o seu carro, a sua casa, a sua posição, a sua moral pode ser destruída. Nisso a gente pode ser atingido, mas ninguém pode arrancar a nossa fé. Ninguém pode arrancar a nossa fé. Ninguém pode arrancar a nossa alegria em Jesus Cristo. Ele disse: trabalhem não pelas coisas que perecem, que o ladrão mina e rouba. Eu já fui assaltado até com arma na cabeça. Já levaram tudo no meu carro. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim e você. Tem uma coisa que ninguém pode arrancar de você: a nossa fé, a nossa alegria e a nossa comunhão com o Senhor da igreja. Jesus Cristo disse: vocês podem estar tristes por um momento, mas tem uma coisa, nós vamos nos encontrar novamente e ninguém vai arrancar essa alegria da gente. Nem mesmo a morte, nem doença, nem incompatibilidades, nem deformidades, nem situação financeira, nada e nem ninguém arrancará essa alegria de nós. E essa alegria está no Cristo que foi ressuscitado. Aleluia, 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 Jesus. Ao único que é digno de receber, você pode cantar? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. De novo, ao único, cante com todo o seu coração. Ao único. Levante a sua voz, igreja. Se você tem sentido o Espírito Santo falar com você, se levante, manifeste a sua alegria. Essa alegria que ninguém pode arrancar de você. Ele está aqui, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real está aqui. A Ele coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. Coroamos, 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 coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. O Espírito de Deus está aqui. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai Justo, Pai Todo-Poderoso, único digno de louvor, único digno da nossa adoração. Nós mais uma vez levantamos o altar da oração nessa noite, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por esse lembrete tão claro e tão direto acerca da alegria que ninguém pode tirar de nós, acerca da alegria que nem mesmo a morte é capaz de arrancar de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que a nossa alegria está em Ti, e essa alegria é uma alegria incomparável, e ninguém pode arrancá-la de nós. Ninguém, nada e nem ninguém pode arrancar a alegria, a satisfação que nós temos em Ti, no Cristo ressurreto. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos guie, pedimos que o Senhor nos encaminhe e nos dirija, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Você pode cantar de novo isso? Ao único que é digno. Faça isso como uma oração. Talvez você veio aqui cansado, sobrecarregado, e tudo o que você precisava nessa noite era ser lembrado que essa alegria não pode ser arrancada de você. Ao Rei eterno e imortal, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, invisível. Só a Ti, Jesus. Só a Ti, Jesus. Só a Ti, Jesus. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Seja exaltado, Jesus. Seja glorificado, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Seja glorificado, Jesus. E receba a salva de palmas da Tua igreja nessa noite, Deus. Toda a honra,
toda a glória seja dada a Ti, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Rei, ao nosso Rei, ao nosso Rei Jesus.